Olá, me chamo Ana Carla, sou doutoranda no PPG Biotech e vou falar um pouco sobre o meu trabalho intitulado Análise Comparativa dos genomas de esfingomonas isolados de folhas de cupuaçu resistentes à vassoura de bruxa. Bom, então falando um pouco sobre a interação plantas e micro-organismos, os micro-organismos podem interagir de diferentes formas com as plantas, funcionando coletivamente como um microbioma. Então eles podem afetar todas as partes da planta, a endosfera, a filosfera e a rizosfera. Essa interação planta-micro-organismo pode sim ser benéfica para a planta hospedeira, auxiliando no seu desenvolvimento, como também pode ser muito prejudicial, quando o micro-organismo ele passa a parasitar essa planta, levando à diminuição do seu crescimento e até mesmo à sua morte. As esfingomonas são bactérias gram-negativas, estritamente aeróbicas e quimioteratróficas. Elas podem ser encontradas em ambientes muito diversos, até mesmo em ambientes mais hostis. E elas vêm atraindo uma grande atenção devido a uma gama de funcionalidades que vem apresentando dentro da biotecnologia, como, por exemplo, promoção de crescimento vegetal, resistência à seca, degradação de compostos e poluentes industriais, dentre muitos outros. Bom, falando um pouco sobre o cupuaçu é uma planta nativa da região amazônica do estado do Pará e do estado do Maranhão. Ela é cultivada principalmente na região do norte do Brasil, especialmente no Amazonas e no Pará, e na região nordeste, na Bahia. Então, essa é uma cultura muito importante para a economia de muitas pessoas e ela apresenta um grande potencial dentro das indústrias, não só alimentícias, mas também farmacêutica e de cosméticos. E esse cultivo, que é tão importante, vem sendo afetado fortemente pela doença vassoura de bruxa. Essa doença é ocasionada por um fungo que é chamado o Monilióftora perniciosa. Então, é uma doença endêmica da região amazônica e ela é considerada um grande problema fitossanitário, tanto para a cultura do cupuaçu como também para o cacau. Então, esse fungo, ele é capaz de comprometer todas as partes da planta. Ele invade o meristema aqui das gemas apicais da planta, afetando o desenvolvimento dos ramos, né, enfraquecendo e até causando a morte da planta. E ele também pode contaminar a parte floral e os frutos. Então, ele ocasiona uma deterioração da polpa e das amêndoas. Então, o objetivo do meu trabalho é, por meio de análises de genômica comparativa, investigar a diversidade e o potencial biotecnológico de genes presentes em determinadas cepas de esfingomonas que foram isoladas de folhas de cupuaçu resistentes ao fungo causador da vassoura de bruxa. Bom, falando um pouco sobre a metodologia, a primeira etapa consistiu na obtenção do material genético que foi extraído das folhas de cupuaçu. Posteriormente, foi feito o sequenciamento e a montagem genômica dos isolados. Após isso, foi dado início às análises de genômica comparativa e análises filogenômicas. Aqui nós utilizamos uma gama de ferramentas. Entre elas está como, por exemplo, o Effectio, que faz a análise de efetores, está o KEGG, que é utilizado, por exemplo, na análise de xenobióticos, né, que nos ajuda a traçar as vias metabólicas. E após essa etapa, nós partimos para a tabulação dos resultados. Bom, agora abordando um pouco dos resultados parciais, aqui temos o diagrama floral das cepas trabalhadas, onde nós obtivemos um total de 8 genomas de esfingomonas sequenciados que estão em vermelho. As demais são cepas obtidas no banco de dados do NCBI. Nessa imagem, temos os grupos bacterianos separados por cores, que seriam as pétalas, e os números nas extremidades dessas pétalas são genes únicos, enquanto o que está no centro é compartilhado entre todas as espécies. Bom, aqui na figura B nós temos a filogenômica das cepas trabalhadas. Os nossos genomas estão identificados aí em vermelho. Os grupos estão bem separados em táxons muito bem definidos, no qual nós identificamos aí uma esfingomona da espécie Paucimobilis, uma da espécie Taxi, três Paradaesiva, duas Filosferae e uma Fenica. Entretanto, nós temos uma observação aí que é para o isolado BIM20, né? Ao realizar o sequenciamento, ele foi identificado como sendo da espécie Paucimobilis. Entretanto, durante as nossas análises de genômica comparativa global, ele se demonstrou diferente. E aí foi caracterizado como um micro-organismo à parte. Ainda não temos resultados muito conclusivos a respeito disso, mas uma hipótese é de que essa possa ser uma nova espécie. Bom, já aqui na figura C, nós temos o heatmap da análise em termos de composição de DNA. Então, aqui estamos analisando mais especificamente a similaridade entre as sequências. Então, conforme podemos observar na escala abaixo, quanto mais verde, mais similar são as sequências de DNA dessas espécies. E quanto mais vermelho, menos similar são os DNAs dessas espécies. A figura D é uma figura de filogenômica ilustrativa que representa a origem das cepas trabalhadas. Então, aqui nós podemos perceber que essas cepas elas têm diferentes fontes de isolamento, são bactérias realmente muito diversas, né? E podemos notar aqui os nossos genomas representados por essa folha do cupuaçu. Nota-se que eles estão bem distribuídos dentro dessa filogenômica e ela também está separadas por cores, representando aí os nossos grupos. Bom, aqui na figura 2 nós temos uma análise de efetores, né? Nós podemos observar que 4 isolados apresentaram um número significativo para a presença de proteínas, né, que estão relacionadas à virulência na planta. E desses 4, apenas um é pertencente aos nossos genomas sequenciados.
Aqui na figura 3A nós temos a relação das categorias funcionais em relação à representatividade do número de genes em cada cepa. Então, a gente pode observar que existe novamente uma escala aí de representação, onde o verde representa o maior número de genes e vermelho o menor número de genes. Então, a gente pode observar aí que dois dos nossos isolados têm uma representatividade considerável para menor número de genes. Na figura 3b, nós temos a representação gráfica de 4 categorias funcionais em relação à representatividade do número de genes presentes em cada cepa. Então, aqui no primeiro gráfico, nós temos a representação para biodegradação e metabolismo de xenobióticos. Abaixo temos o transporte de membrana e transdução de sinal, seguido da comunidade celular e motilidade celular, e por último, metabolismo de carboidratos e energia. Bom, por último, temos aqui a figura 4A, onde temos a classificação das vias metabólicas de xenobióticos. Então, aqui a gente avalia como esses genes estão envolvidos no metabolismo desses compostos. Essa figura 4B, ela representa a tabulação de dados que permitiu a montagem da figura anterior. Então, aqui a gente tem um detalhamento maior dos genes envolvidos com a degradação de xenobióticos e em quais vias, né, eles estão presentes. Bom, então até o momento temos como conclusões parciais que foram isolados 8 bactérias do gênero Sphingomonas obtidas a partir de folhas de cupuaçu resistentes à vassoura de bruxa. O genoma dessas 8 Sphingomonas foram sequenciados e montados. Destes 8 genomas, 3 são da espécie adhesiva, 2 da espécie Phyllosphaerae, 1 da espécie Paucimobilis, 1 da espécie Taxi e 1 da espécie Fenica. Até o presente momento, podemos observar que existe uma diversidade grande na composição do genoma dessas bactérias. A maioria dos isolados sequenciados não possuem alto potencial de virulência na planta, o que é muito interessante para nós, e uma análise completa para metabolismo de xenobióticos foi realizada. Essas são as referências utilizadas. Por fim, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Leandro Márcio Moreira, ao NUPEB, ao PPG Biotech, ao LabGiba, que é o meu laboratório, à Universidade Federal de Ouro Preto e à Agência de Fomento CAPES. Obrigada.